Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá. Palestra espírita, apliquemo-nos. Apliquemo-nos. O que significa aplicar, né? O ato de aplicar, que você possa se tornar-se uma pessoa aplicada em alguma coisa. Primeiramente, você tem que ter objetivo, você tem que ter norte de comportamento, para onde é que você quer ir. E essa ideia de que para onde se quer ir ainda se torna-se um grande desafio para os nossos dias de hoje, porque eu preciso olhar para mim, ou a ideia de se importar com aquilo que eu faço, ou seja, refletir sobre aquilo que eu faço, ainda se torna, vamos dizer assim, um desafio muito grande, que não deveria, né? Porque se você quer ser uma pessoa melhor, a primeira coisa que deve ser feita, o que que é? Refletir sobre aquilo que tá sendo feito. Ou seja, parar para pensar nas minhas atitudes, parar para pensar naquilo que eu faço, parar para pensar nos meus objetivos, parar para pensar o caminho que eu estou seguindo. E isso ainda, volto a dizer, ai, é um desafio muito grande. Mas a gente pode mudar, não pode? Se estamos aqui, a ideia qual é? É mudar, mudar, mudar para melhor, não é mudar para pior. Estamos aqui para nos reajustar, né? Não para, estamos aqui para nos ajustar, reajustando, ou seja, olhando o nosso comportamento, vendo, buscando algo melhor, certo? Mas não estamos aqui para nos desajustar. Embora muita gente ainda procure se desajustar, mas isso é a escolha de cada um, é o objetivo de cada um, e muitas vezes não consegue entender o caminho que está sendo que está proporcionando a si mesmo. Porque quando você pensa em caminho saudável, a ideia de se aplicar é extremamente necessário. Aplicar no seu objetivo, ou seja, ter foco no caminho que você quer seguir. Eu sou espírita, meu objetivo é ser espírita o melhor possível, e olha que não é fácil, é muito difícil. Por quê? Como eu falei no começo, eu tenho que estar me vigiando o meu pensamento, meus pensamentos, meu comportamento, e estar buscando fazer o quê? Trabalhar para o bem, ampliar minha condição moral, ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso, volto a dizer, refletindo, 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 refletindo. E volta e digo para todos, tá? Sempre volto a dizer, repetir isso sempre, que não é fácil. Você tem que ter vontade de melhorar, tem que ter vontade de fazer alguma coisa boa, né? E vamos discutir o que que é bom, o que que é o bem, né? Para que a gente possa entender um pouco mais do significado disso. Porque muitas vezes a gente fala, o bem, o bem, o bem, mas o que que é o bem para você? O que que o bem é aquilo que me satisfaz, é aquilo que me agrada. Será se é isso o significado do bem? Será se isso não seria uma forma de massagear o seu próprio ego? Será se somos figuras tão egoístas? Será se a gente não pode fazer algo de bom? Será se a gente não pode mudar? Pode, se podemos sim. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutíferas ou infrutosas. Ou seja, eu preciso aplicar-me nas boas obras. O que que é boa obra? O que que é boa obra para você? O que que, o que que você está fazendo no seu dia a dia? O que que é bom, né? Platão dizia o que é o bem é aquilo que une, é aquilo que une. O mal é aquilo que separa. A doutrina espírita nos fala que o bem é aquele que está em consonância com as leis divinas. A lei divinas, lá no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, ah, que está lá, todas as leis divinas, que são 10, se não me falha a memória, mas que a gente pode analisar, olhar, perceber, vivenciar. Mas isso demanda o quê? Trabalho. Não existe amor, não existe felicidade, não existe algo de bom se não houver trabalho. Porque se não trabalhar, o que é que vai acontecer? Vamos cair no ostracismo? Então, buscar o bem é buscar boas obras. É preciso crer na bondade. Será que a gente acredita ainda que alguém pode ser bom? Eu ouço muito no meu dia a dia que é muito difícil, esmola demais, o santo desconfia.
porque o bom, o bem, parece que está em desuso, parece que esse conceito está um pouco assim furado, não tem algo, vamos dizer assim, significativo para o nosso dia. Porque, de uma maneira geral, a gente fala o que é bom, o que é bom para mim, o é bom para mim não é bom para ti. Ou seja, bom é aquilo que me interessa, aquilo que me interessa a todo momento, e esse me interessa, na maioria das vezes, tem a ver com o sentido material do eu ser material. Eu preciso, eu quero ter alguma coisa, a ideia de ter, de buscar sempre alguma coisa que me favoreça. Mas será se fazer o bem? Eles têm que estar sempre em consonância com aquilo que eu quero nesse momento? Será se eu não posso pensar em algo futuro, em algo para frente? Ser algo melhor? Pensar que eu estou plantando algo bom para a humanidade, para a vida? Porque quando eu penso no bem, eu penso na vida. Pensar na vida será fazer o bem para o próximo, é fazer o bem na vida. A vida em si, ele nos traz o que? Através do nosso trabalho, o estar bem, em fazer o bem. Só que nós podemos ter, como normalmente a gente diz, né, que temos muitas escolhas, né? Você pode ter muitas escolhas, mas todas as suas escolhas vão levar a duas direções. Duas direções, exatamente. Na vertical e na horizontal, ou seja, no espiritual ou no material. É isso que vai te levar. Aí, às vezes já me disseram, mas eu preciso do material, como é que eu vou viver sem o material? Ninguém está dizendo que você não precisa do material. Mas o que você faz com o material é outra coisa. É como parar para pensar nos problemas. Todo mundo tem problema. Alguém nessa terra não tem problema? Todo mundo tem. Agora, como eu reajo, como eu converso com o outro, como eu lido com os problemas, aí é outra coisa. Porque se eu colocar o problema na minha frente, ele vai me limitar. Agora, se eu entender o sentido desse problema e jogar ele para trás, ele vai me impulsionar para frente. Então, eu preciso entender que existe bondade, que a natureza é boa, o bem está na natureza. Independente daquilo que eu acho ou não acho, ou deixo de achar, o bem está ali. E ele é acessível a mim. Vai depender da minha vontade. Então, você está com vontade, está bem para ascender, para ir em direção ao bem, é lá. Todavia, é indispensável movimentar-nos com ela, ou seja, com a bondade, com o bem, no serviço da elevação. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar esperando. Algo de bom vai acontecer na minha vida e o que você está fazendo para que os seus desejos ou que a sua vontade aconteça? Às vezes eu vejo muito, né? Pessoa reclamando, reclamando, reclamando. Aí eu sou meio, gosto de incomodar um pouquinho para ver se para incentivando a reflexão. Eu pego e digo, ó, não há nada nesse mundo que não possa piorar. Na hora a pessoa diz, Alex, como tu é pessimista, mas não. Tudo pode piorar se você não trabalhar para o melhor, para fazer o bem. Então, parado não vai ajudar nem um pouco. Então, eu preciso movimentar, porque a vida é movimento. Alguém consegue ficar parado o tempo inteiro? Você pode parar para refletir, mas vai ficar assim o tempo inteiro, parado, literalmente, né? Porque quando você reflete também é movimento, mas o corpo precisa movimentar. Não pare, porque a vida é ascensão. Você está ascendendo para algo melhor. Você está buscando ser uma pessoa melhor. Então, entender os meus objetivos, os seus objetivos, o caminho que você está seguindo é extremamente importante. Não esqueça disso. É necessário guardar a fé. Fé, palavra tão difícil de ser contextualizada nos dias de hoje, né? Porque às vezes a gente fala fé, a fé. Fé, o que é a fé, né? A fé é movimento. Não é muitas vezes essa fé que a gente vê aí fora, o pessoal lidando, falando sobre a fé, que é algo, uma fé cega. A fé na doutrina espírita é uma fé raciocinada, é uma fé que tem um objetivo, que eu sei para onde eu estou indo. Não vou baixar a minha cabeça sem questionar. Na doutrina espírita, a fé é questionamento. Então eu preciso me ver no processo.
Quando eu guardo a fé, eu tenho que entender o processo na qual estou inserido. Se eu digo que vou auxiliar alguém, eu tenho que fazer no processo, eu tenho que estar no processo. Não é só entregar alguma coisa e sair embora. Não, é tudo aquilo que me levou a chegar até lá, de fazer o bem, de exercer o bem. Então, eu preciso entender que a minha fé, como Jesus nos colocou, move montanhas. Move montanhas. E como é que é a fé para você? Pare para pensar. Será se aquela fé que só reza, reza, reza e não faz nada? Pense nisso. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Então, a ideia da fé, essa fé cega, você só vai estar falando palavras ao vento, sem ter o mínimo ou pegar o pouco de comportamento necessário para exercer a fé. Porque, volto a dizer, fé é movimentação. Você vai ser testado? Vai. Vai ter dificuldades? Vai. Claro que vai. Mas isso é bom. Podemos dizer que é um sofrimento, uma dor, um sofrimento que te eleva. Ah, tem dor e sofrimento que eleva? Sim, quando há sentido. Muitas pessoas, às vezes, gostam procuram, né? Sofrimento por suas próprias mãos. Mas será se isso é necessário? Será se a gente não pode mudar e refletir o nosso comportamento? Erros, erros, o ato de se equivocar, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai se equivocar. Mas eu parar de viver porque eu acho que não devo me equivocar, que eu devo acertar sempre? Será se eu estou vivendo uma vida de ilusão? Ou será se estou vivendo uma vida literalmente de aprendizagem? Pare para pensar nisso. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Como é que eu vou aprender o caminho da iluminação? Como é que eu vou me iluminar se não acender, ou seja, ampliar a minha consciência? Como é que eu me ilumino? É a consciência que precisa se ampliar. Só que toda vez que o ser humano, nós encarnados, o ser humano está aqui, ele procura se elevar, a consciência está aqui, ele está aqui. Se ele quer sair para cá, vai ter um grau de resistência muito grande. A resistência que nós criamos para nós mesmos, as desculpas de não fazer alguma coisa de bom, é muito grande. Mas a gente tem possibilidade. Agora quer ficar aqui embaixo? Para baixo todo santo ajuda. Todo santo ajuda. Ah, agora, quando você quer se desenvolver, quer ampliar a consciência, tudo vai mudar à sua volta. Muda tudo. Porque quando a consciência se amplia, a nossa perspectiva de vida, ela amplia também. Então, certas coisas que no passado nos faziam sofrer ou tínhamos dificuldade de analisar ou de lidar com aquela situação, agora, depois que a consciência se amplia, a situação se torna mais amena. Quer ver, então, nessas situações de problemas de família, dificuldades na família. No passar lá no início, parece que, nossa, Deus nos acuda. Mas depois que vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, aí para, ou diminui, aí já está pronto a exercer o perdão, a exercer a virtude. Então, pensamos nisso. Entretanto, se não nos disponhamos a caminhar, não passaremos da atitude verbalista. Ou seja, você precisa caminhar. Quando você busca o caminho de iluminação, parece até uma coisa antagônica, né? Que não se coaduna esse tipo de palavra, não. Muitas vezes a pessoa está no caminho, mas não quer exercer o caminho. Está no caminho, está fazendo, está trabalhando, mas ela não queria estar ali. Ela queria estar em outro lugar. A mente, ela é muito, vamos dizer assim, muito cheia de ilusões. As ilusões estão na nosso encalço a todo momento. E às vezes a pessoa não quer estar naquele lugar. E o exercício de fazer o bem é de melhorar a cada segundo. É de ser desafiado a cada segundo. É pelos outros, acima de tudo por nós mesmos. Do nosso vício de comportamento que quando é colocado em xeque, será se é isso mesmo que eu quero?
Aí acaba acontecendo muitas vezes febres, dores, como essa semana uma mãe falou para mim, a minha filha não queria vir para a creche, não queria vir para a escola. E antes de vir para a escola, normalmente ela tinha dores de cabeça, febre, chegou a ter febre que eu levei ela até para o hospital, consultar com o médico. E isso não acontece só em criança, acontece no adulto também. O nosso grau de resistência é muito grande. Aquilo que é difícil, quando você toma, quando você faz uma escolha, é difícil, sim, então esse é o caminho que você precisa percorrer. Porque o fácil não te exige nada. Agora, fazer o mal, o fácil, não te exige nada. Não te exige mudança de comportamento. Agora, fazer o bem, te exige. Uhum. Você vai ter que trabalhar. Precisamos ver o caminho para onde é que a gente quer ir. Pense nisso. É muito bom, importante conhecer o conhecimento do bem. É muito importante a gente saber que o bem existe. Que o bem está na natureza, como eu falei ainda há pouco. Se está na natureza, independente de você querer ou não, ali está. Sabe? Temos como destruir algo que está na natureza? Não, que ela sobrepõe a nós mesmos. Nós não conseguimos interferir, nós não conseguimos controlá-la. Já está difícil de controlar as nossas próprias emoções. Imagine querer controlar algo desse tipo, sabe? Então o bem está aqui. Você quer acessar a energia, estar bem consigo mesmo? Então faça o bem. Sair do ostracismo, sair do estar parado, sair daquele momento de prazer momentâneo e pensar no prazer duradouro. E o prazer duradouro, como é que eu chego a isso? Fazendo bem. Que vai ter um momento que você simplesmente vai fazer o bem pelo bem, sabe? Você não vai pensar, eu vou fazer o bem por causa disso ou aquilo. Não vai criar desculpas para fazê-lo. Não, você vai fazer porque é natural. Mas para ser natural, o que é que deve ser feito? Exercitar. Exercitar o bem. E o conhecimento se dá através do quê? Do exercício. Vou ter noções, vou ter ideias de pessoas anteriores a mim que exercitaram bem, ou expoentes da religião, das religiões, expoentes do cristianismo, como o apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo de Tarso, que buscou fazer o bem, trabalhar pelo bem até o final de sua vida, a partir do ponto da revelação na estrada para Damasco. Ele buscou trabalhar no bem o tempo inteiro. Temos expoentes? Sim. Temos exemplos? Sim. Mas às vezes os exemplos para nós parecem um pouco distantes. Mas para que possa se tornar-se mais próximo, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer o meu melhor. Então faça. Não esqueçamos as boas obras. Todo momento é momento de fazer o bem. As boas obras é no aqui e agora. Seu pensamento, por exemplo, é levar o seu pensamento a uma pessoa, levar o seu pensamento a Deus para que aquela pessoa se sinta bem, fazer uma oração para ela, buscar fazer uma oração para que acalme as pessoas, não sei. Tantas oportunidades que nós temos para fazer o bem, principalmente pela oração. Mas a oração é tão pouco, será? Uma oração? Tão pouco? Não. Você pode fazer muito, desde que você saiba por que está orando. Então pense, fazer o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém, tá? Não esqueçamos dos nossos deveres. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer dos nossos deveres. Porque quando tu reencarna, tu está aqui, o que está no pacote? Você vem para cá, o que você vai encontrar aqui? Desafios? Então, desafios vão te levar o quê? A mudança de comportamento. Quer queira ou quer não queira, você vai passar por desafios, por provas em todos os dias. Você vai passar, sabe? Então, você vai se desenvolver. Desenvolver vai gerar o que você está aqui? Responsabilidade. Tem desafios, mas você tem responsabilidade. Tem deveres, tem um papelzinho aqui, tem deveres, tem um contrato que você precisa seguir. E que contrato é esse? Né? Contrato pela vida. E o contrato pela vida está ali, ó, junto com o bem. Mas eu não quero.
Escolha sua. Mas depois você vai ter que resgatar. Porque estar aqui nesse presente momento é extremamente importante. Quem não leu aquele livro, Missionários da Luz, do, do, do exemplo da dona Anacleta, que ela demorou 30 anos, teve o trabalho, exerceu o trabalho 30 anos para conseguir reencarnar novamente. Será quanto tempo a gente trabalhou para chegar até aqui? Pense nisso. Existe toda uma força, um trabalho espiritual para que você esteja aqui. Será que podemos acessar a Ele? Sim. O caminho, Jesus, o Evangelho. Você quer? Pergunto. Se a gente esquecer dos nossos deveres, tá lá. Nós vamos ser legiões de servidores incapazes de trabalhar. Belas figuras na vitrine. Das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Nós temos obrigação, nós temos deveres. O principal dever é fazer o bem. Como é que eu faço? Você tem virtudes, não tem? Todo mundo tem. Quais são as ferramentas que você tem? Você nasce com as suas ferramentas. Quais são? As virtudes? Então, trabalhe para o bem, trabalhe pelo amor, trabalhe pela fraternidade. São virtudes. Trabalhe pela justiça. A minha justiça? Não. Seja uma pessoa mais justa, acima de tudo. Esse é o meu objetivo nessa encarnação. Ser uma pessoa mais justa. E olha que dá trabalho. Porque justiça tem a ver com perdão, tem a ver com fazer o bem, tem a ver com amar. Amar, o ato de amar, está lado a lado com o trabalho. Não tem amor, não existe amor sem trabalho. Porque é fácil amar? Não, nem um pouco. Porra, eu falo isso porque eu falo isso porque você vai ter que se superar. Se você quer amar, você vai entender, vai ter que entender que as pessoas têm dificuldades, ou defeitos, ou equívocos, e você vai ter que respeitar. Às vezes, quando a gente fala amar, 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 o que é isso? Normalmente é abraçar. Abraçar o outro, querendo que o outro faça o que nós desejamos. E não é assim. Quando eu falo com respeito, quando eu busco respeito, eu busco comprometimento. Eu comprometer é dia a dia. Eu preciso entender que a vida tem continuidade. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. A natureza mostra isso o tempo inteiro. Que é possível, sabe? A natureza costuma apresentar lindas árvores sem frutos, mas você quer ser uma pessoa sem frutos? Quer se apresentar como? Quer apresentar só como uma faixa, um rosto bonito, um rosto aprazível, sem atos? Tudo que está na natureza tem o quê? Tem um porquê. Nós estamos na vida e precisamos mostrar o porquê estamos aqui. Porque para exercer o nosso objetivo. Antes de vir para cá, a gente vai lá, senta, pensa. Eu quero resgatar minhas faltas. Que bom. Que bom. E como é que você faz isso? Eu gostaria de renascer em tal lugar, na família tal, que talvez eu prejudiquei, que eu incomodei. Quando você faz isso, o que ocorre? Tu vai chegar lá, vai ter desafios. E você vai ter que mostrar a ideia, o dever, mostrar acima de tudo o que você está fazendo aqui. E fazer o que está fazendo aqui é ser uma pessoa melhor, mesmo com as dificuldades. Está sofrendo? Que bom, você está resgatando. Está com dor? Ok, você está resgatando. Para de ser dor, diminui a dor, diminui o sofrimento quando você vê o sentido. Porque a dor e o sofrimento é como um puxão de orelha. Um puxão de orelha no nosso comportamento. As demandas da vida te mostram aquilo que você precisa melhorar. Na natureza, tudo existe um porquê. Até as árvores que não caem frutos, que não têm frutos, elas existem o porquê de estar ali. Existe o porquê. E nós estamos aqui como? Criando raiz para quê? Qual o objetivo de estarmos aqui? Pare e pense. Estamos aqui para ser uma pessoa melhor. Esse é o objetivo. As escolas religiosas revelam um grande número de demonstração dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos. Ter uma crença é importante, mas eu tenho que saber para onde eu estou indo.
e o porquê que eu estou seguindo que eu estou naquele segmento religioso. Ah, eu quero estar nesse segmento religioso porque é lá que mora Deus. Será se Deus mora só numa casa, numa construção? Será se o mundo não é a morada de Deus, onde a gente deve exercitar o caminho de Deus, o caminho do Evangelho? Todo momento a gente tem oportunidade disso. Só que para isso eu preciso ter vontade. Você tem vontade? Exercer o bem, fazer o seu melhor? Porque existe uma diferença muito grande de eu ser religioso, ou seja, de eu estar no segmento religioso, e realmente exercer minha religiosidade. Religiosidade gera o quê? O que que ela gera? Responsabilidade, comprometimento. Porra, por que comprometimento? O comprometimento te leva à vida. Religiosidade é o quê? É o ato de saber para onde eu estou indo. Que eu cumpro as minhas metas, que eu sei o meu objetivo, o caminho que eu estou seguindo. Aí eu coloco minha religiosidade nesse dia, nesse momento, fazendo o meu melhor. Então pense, faça o seu melhor sempre. Viver buscando ampliar o sentido de virtude. Virtude, o que é a virtude para você? O que é ser uma pessoa virtuosa, sabe? É aquela que aceita tudo que o outro fala? Aquela que baixa a cabeça tentando agradar o outro? Não. Quem ama, corrige. Quem ama, faz o melhor. Se você diz que ama, então você vai corrigir muita coisa. Eu vou corrigir no outro? Não, eu vou corrigir em mim mesmo. Em mim mesmo. Então, se eu digo para mim mesmo que eu me amo, eu vou tentar me corrigir muitas coisas que eu estou fazendo. Eu preciso corrigir meu comportamento todos os momentos. Está lá no livro dos Espíritos, tudo é aquilo que te toca os sentidos. Então, o que me toca os sentidos é aquilo que eu vivo. Meus equívocos e meus acertos. Tá? Meus equívocos. O ato de agradar o outro nada mais é que você colocar dentro de uma prisão. Porque o outro precisa se frustrar também. Você fazer o melhor não é agradar, é fazer o bem. Fazer o bem. E às vezes o bem não é o que a pessoa quer naquele momento. O silêncio é um ato de bondade. O perdão é um ato de seguir em frente, de tirar as presilhas ou as algemas do dia a dia. Nós podemos fazer melhor. Mas para isso você tem que querer. Querer fazer o bem. Olhar para dentro de si, mergulhar dentro de si. E saber que precisa se desenvolver trabalhando. Então, o ato de se aplicar tem tudo a ver com isso, com o que eu quero da minha vida. Mas todo mundo quer muita coisa. Depende. Dos 20 aos 30 quer uma coisa, dos 30 a 40 quer outra, dos 40 aos 50 quer outra. Dos 50 a 60 vai outra coisa. Mas não esqueçamos da seguinte coisa. O tempo. O tempo que nós temos. O tempo que você tem no seu dia a dia. Como é que você está utilizando ele? Tá bem? Esse tempo está sendo significativo para você, para a vida? Será se daqui a 10 anos você vai se lembrar desse momento como sendo algo importante? Ou vai dizer assim, a rotina é muito grande que eu esqueci de tudo. As areias do tempo vão apagar tudo? Aí o tempo não foi significativo. Não foi significativo. Então, para ter um tempo significativo, eu preciso exercer com virtude. Eu tenho que aproveitar. O apóstolo Paulo dizia, o essencial é saber aproveitar. Então, que eu aproveite o momento que eu tenho melhor para ter saúde, para ter consciência. Mas consciência todo mundo tem. Não, não é assim não. Às vezes as pessoas deixam, nós já deixamos a consciência em casa e saímos. Agimos com atos, muitas vezes, sem consciência. A consciência devia estar lá do nosso lado, sempre, sempre, lado a lado. Estar comigo, estar a todo lado, de eu analisar as coisas, vivenciar e fazer sempre o meu melhor. Ser consciente, diminuir
meus, o meu emocional muitas vezes abalado por qualquer coisa, as infantilidades que muitas vezes nós cometemos, querendo que o outro faça o que a gente deseja. Podemos fazer diferente, sim, desde que possamos agir com consciência. Porque nós, no nosso comportamento, nossa sociedade, como a gente interage nos nossos relacionamentos interpessoais, somos dois. Somos dois. Como sou dois? Sou dois. Eu, para mim, identificar as minhas dificuldades, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que olhar algo externo e depois perceber algo interno. Ou seja, são duas formas de ver. É o consciente e o material. O consciente ele vai pensar o quê? A longo prazo. Ou seja, o ato de ser feliz. Ser feliz dividindo o que tem de melhor. Agora o material vai pensar no aqui e agora. Aqui e agora. E esse aqui e agora é prazer momentâneo, que não te traz algo benéfico. Pode ser benéfico naquele momento. Mas e depois? Se estivéssemos tão bem assim, não teríamos surtos de depressão, de dificuldades emocionais a todo momento. Que então a gente olha para o lado e parece que está vendo sempre, parece que sempre tem um ali com dificuldade, pedindo ajuda. Mas como é que a gente pode ajudar se o nosso comportamento está distante? Distante do bem, distante de nós mesmos. Criamos uma lacuna muito grande entre o ser material e a consciência. Será que a gente não pode unir as duas coisas? Parar de parecer e começar a ser? Ser realmente uma pessoa melhor? Então, que a gente possa nos aplicar no objetivo de fazer o bem sempre. Uma boa noite a todos, fique com Deus e muita paz.